O homem que é Deus lá no céu, ele é Deus no céu. Lá em João, João diz lá em 1 João, no capítulo 3, no verso 2, ele fala assim: não sei o que seremos, mas uma coisa eu sei. Da maneira que ele é, nós também seremos. Deus, ele se fez homem para sempre. Para sempre. Que amor é esse, gente? Deus, ele nos ama e ele se fez humano por nós. O mesmo corpo glorificado de Cristo será o nosso corpo. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Lá em João, capítulo 20, no verso 27, fala assim: disse, pois, a Tomé, vamos lá, ele disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas seja crente. Sabe o que significa isso? Significa que quando Satanás ele quer nos dominar, nós devemos lembrar de que lá no céu, Jesus Cristo tem a marca da aliança, provando que nos comprou e que temos com Ele uma aliança. Nós somos de Deus, porque Jesus, Ele nos comprou e comprou com sangue. Pagou caro. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versos 19 e 20. Achou? Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E lá na Epístola aos Efésios, Paulo ainda fala do selo, né? Essa marca, esse selo que ficou em nós. Olha lá, Efésios capítulo 1, no verso 13, fala o seguinte: em quem também vós estáis, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu tenho a marca da promessa. E você? Quando a gente ouve o evangelho, nós já fomos selados. Você aceitou Jesus, você está selado. A palavra de Deus, ela é como uma espada, né? De 2 gumes, que ela corta ali juntas e medulas. É assim que acontece. Vamos então agora para o 6º passo, né, que Jesus cumpriu, que foi a troca de nomes. Vamos lá. Troca de nomes. O nome, gente, o nome, ele dá direito a tudo aquilo que ele representa. Jesus, ele gostava de ser chamado Filho do Homem. E nós gostamos de ouvir o Espírito Santo testificar no nosso espírito. Ele fala que somos filhos de Deus. É a troca de nomes. Jesus, então, ele trocou de nome com a gente. Ele recebeu tudo que um filho de homem merecia. E nós agora, nós temos acesso a tudo aquilo que um filho de Deus merece. É assim que acontece. Paulo fala em Romanos que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A mesma herança que era só dele, agora também é nossa.
Eu também faço parte. A troca de nomes. Vamos ver lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 24, diz assim: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, ele disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha o poder dele. Da mesma forma que ele tinha esse poder, nós também temos. Lá em Lucas, capítulo 5, 24. Em Romanos, vamos lá, Romanos 8,16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ó, viu? Falei a verdade. E tem mais. Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Foi nesse momento que nós recebemos aquele H de Deus. E aí, o meu nome com H de Deus, ele vai ficar da seguinte forma. Íris, né? Aí seria, ó. Íris com H. Olha que chique. Íris com H. Por quê? Porque eu tenho fôlego de Deus, né? Nós trocamos de nome. Jesus e eu. Nós trocamos. Vamos então para o 7º passo? Os termos da aliança. Como que foram os termos da aliança? Em Hebreus 8:10, diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Os termos da aliança, então, gente, eles não estão mais gravados em tábuas de pedra, mas ó, em nosso coração. São os termos da aliança. Não é por merecimento, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Mediante a fé. Essa confirmação está lá em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9. Fala assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. As leis espirituais, elas estão aí, ó, direto na Bíblia, nós podemos ver e confirmar, principalmente lá no capítulo 5 de Mateus, lá nas bem-aventuranças, tá lembrado? Lá no Mateus capítulo 5, olha lá no verso 3, lá fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim vai. Nós só temos bênçãos, só bênçãos. Pega o Novo Testamento, você vai ver lá quais são. Se creres, né, verás a glória de Deus. Não é assim? Ela está lá em Romanos, lá em Hebreus 10 também você vai ver. Então, todas as maldições, Jesus, ele já levou na cruz do Calvário. Ele já levou. Nós agora, ó, somos nova criatura. Ok? Bom, vamos então para o 8º passo que Jesus cumpriu da aliança. Era a refeição da aliança. Ele ceia com os discípulos antes de morrer e conosco, né? Essa refeição era a ceia dos discípulos, junto com os discípulos, né? E conosco ela vai ser sempre renovada através da Santa Ceia. É isso. Embolei um pouquinho, mas é isso. Então ele ceia com os discípulos antes de morrer e conosco na Santa Ceia. Toda vez que a gente faz e participa da Santa Ceia. Ok? Então,
lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 19, pega lá. Fala assim: e tomando pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós dado. Fazei isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. E tem outros versículos que a gente poderia ver sobre a refeição, essa refeição memorial. Né? Em João capítulo 6, no verso 51, fala também, João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Vamos lá? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Esse foi o 8º passo. E agora, o 9º passo que Jesus também cumpriu para se formar a aliança foi a árvore manchada de sangue. Jesus, ele plantou uma árvore lá